Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meus amigos, é o seguinte, vamos levar em consideração hoje esse exercício aqui, né? É um típico exercício de mecânica dos fluidos, e aí você vai ter ideia, né, de como utilizar a ferramenta MATLAB, por exemplo, para fazer, né, realizar o gráfico entre essas duas forças muito estudadas na mecânica dos fluidos, são a força de arrasto, que é aqui o D, e a força de sustentação, que é o L, né? Aqui nessa equação, né? Que é o L, né? E são as forças muito características, né? Da mecânica dos fluidos, né? Para que você caracterize, né? A resistência, né? Ou seja, a ação, na verdade, do escoamento do fluido sobre um corpo carenado, né? Ou seja, aqui no caso, o corpo é um aerofólio, né, que está sendo submetido foi submetido a um ensaio num túnel de vento. E aqui você tem as duas equações dos coeficientes de arrasto, né, que é o CD, e de sustentação, que é o CL, né? Ou seja, os coeficientes de arrasto e sustentação, né, eles variam em função de alfa, que é o chamado ângulo de ataque, né, que é o ângulo de inclinação desse corpo carenado, né, ou do aerofólio, né, seria o ângulo entre a corda, que é uma linha longitudinal, né, do corpo carenado, né, e a direção do escoamento do fluido, que é caracterizada pelo vetor, a direção do vetor velocidade do escoamento do fluido, certo, pessoal? Então, os dois polinômios do terceiro grau que foram obtidos experimentalmente, caracterizando, né, a variação do coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque, né, são esses dois polinômios aqui, esses dois polinômios do terceiro grau. E esse exercíciozinho, ele pede, né, para que nós plotemos o gráfico, né, da força de sustentação e da força de arrasto em função da velocidade de escoamento do fluido, né? Certo, pessoal? No caso, o fluido aqui é o ar, né? E aí ele tem aqui as constantes, que é a densidade do ar, né? O ângulo de ataque é 10 graus, né? E a envergadura é 36 pés, né? Ou seja, a envergadura é o comprimento ali, né? Do, do, do- das, é, o comprimento da área, da chamada área frontal, né? Do corpo carenado, que é o aerofólio, né? Essa área frontal é a área que vai de encontro, né? É uma área que é perpendicular à direção do escoamento do fluido, né? E provavelmente, né, ele considera aqui só o comprimento, já que a espessura, né, deve ser uma espessura é, de dimensões muito pequenas, né? E aí ele não leva em consideração, certo, pessoal? Então, primeiramente, né, eu vou ter aqui, né, é, abrindo aqui, né, o MATLAB com relação à linha de comando, né? Ou seja, né, você tem aqui a linha de comando, né? E começando aqui, né, na linha de comando, eu começo entrando, né, com as constantes, né? Ou seja, a constante ρ, né? É 0,02378, ou seja, vocês podem checar isso, né? Frisando o vídeo. Na parte do exercício, o alfa é o ângulo de ataque, que é 10, né? Ou seja, o ρ é a densidade, né? A densidade do ar na temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão, né? E alfa é o ângulo de ataque, né? S é a envergadura, que é igual a 36, certo? Então, primeiramente, né, você entra com as constantes, né? Logo depois, você entra
né, com o vetor velocidade, né? O vetor velocidade, né, ele vai variar de 0 a 150 milhas por hora, né? Mas o autor lá do exercício, né? Ou seja, o próprio exercício fala para converter de milhas por hora para pés por segundo. Então, quando você converte 150 milhas por hora para pés por segundo, 150 milhas por hora equivale a 220 pés por segundo. Então, o vetor velocidade vai ser um vetor que vai variar de zero, né? Com um espaço de 0,1, um intervalo, né, de 0,1 e 0,1 até 220 pés por segundo, certo? Depois de declarar o vetor velocidade, né, aí nós vamos calcular, né, CL e CD, ou seja, nós vamos calcular o- os coeficientes, né, de sustentação e coeficiente de desgaste. Então, para nós calcularmos os coeficientes de sustentação e desgaste, né, primeiramente, né, você entra, né, com P1, na variável P1, você entra com os, você entra com um vetor linha, né, que vai ser o vetor relacionado aos coeficientes, né, do polinômio, né, que foi obtido experimentalmente, né, para a variação, né, do coeficiente de tanto de arrasto, de sustentação quanto de arrasto, em função do, do ângulo de ataque. Então, vai ser um vetor, né, com relação aos coeficientes, né, com relação aos coeficientes do polinômio, né, com relação aos coeficientes do polinômio que caracteriza o ângulo, né, que caracteriza a correlação do coeficiente de arrasto e coeficiente de sustentação em relação ao ângulo de ataque, que é 10 graus, né? Então, né, o polinômio um vai ser o polinômio que correlaciona o coeficiente de sustentação com o ângulo de ataque. Então, eu tenho aqui, né, os coeficientes, o coeficiente, né, que são dois, né, polinômios do terceiro grau. Então, você vai ter aqui, né, o primeiro coeficiente, que é 4,42, né, vezes 10 a menos 5, né, aí 1,15, né, vezes 10 a menos 3, né, depois 6,66 vezes 10 a menos 2, né? Ou seja, no MATLAB, né, é importante frisar que a vírgula ela serve para separar as colunas no caso do vetor linha, né, que você vai ter uma linha em N colunas, ele serve para separar colunas. Ponto e vírgula serve para separar linhas, né? E a separação entre a parte inteira e a parte decimal de um número é feita por pontos, tá? Então, 6,6 vezes 10 a menos 12, 1,02 vezes 10 a menos 0,1, né? Então, esse aqui é o primeiro, é o primeiro vetor, né, que caracteriza o polinômio do terceiro grau que foi obtido experimentalmente, né, caracterizando a relação entre o coeficiente de sustentação e o ângulo de ataque. Né? Agora, o coeficiente de arrasto, né, o polinômio que caracteriza a relação entre o coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque. Então, aí eu venho 5,75 vezes 10 a menos 6, né? Vírgula 5,09 vezes 10 a menos 4, né? É, 0,04, né? 5, agora 1,80, né? 1,80 vezes 10 elevado a 0,4, não? E 1,25 vezes 10 elevado a vezes 10 elevado a menos 0,2, né?
0,406, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,4 e menos 0,2. Ou seja, esse valor ele é dado lá no problema, pessoal. Certo? Então, vocês podem frisar lá e verificar isso, né? Então, feito a entrada dos polinômios, aí, né, você utiliza, né, você calcula o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação, né? O coeficiente de arrasto eu vou chamar de variável CL, ou melhor dizendo, desculpa, o coeficiente de sustentação, vou chamar coeficiente de sustentação, né? Eu vou chamar de CL, né? Então, a variável CL vai receber, né, o cálculo do coeficiente de sustentação, que vai ser, né, o cálculo de P1, né, com alfa igual a 10, né? Então, para você calcular isso, você utiliza a função Podival. Ou seja, a função Podival, ela vai calcular, né, o P1 de 10, né? No caso que é alfa, né? Então, você calcula o P1 de alfa aqui, né? Aí você calcula, né, o coeficiente CL, que é o coeficiente de sustentação. Da mesma forma, para o coeficiente de arrasto, que é o CD, vou chamar de CD, que vai ser igual, né, Podival, né, vai ser o podinômio 2 P2, né, e alfa, né, P2 em alfa, né, que é o P2 de 10, né. Aí aqui você calcula o coeficiente de arrasto, né, certo? Depois que calcula, né, os coeficientes de sustentação e arrasto, aí você vai calcular, né, o vetor correspondente à força de arrasto e à força de sustentação. Então, a força de sustentação vai ser L, né? Ou seja, L vai ser, né, dado pela fórmula que é 0,5, né, vezes 0,5, né? 0,5 vezes, né, a densidade, que é ρ, né? Vezes Cl, né, que é o coeficiente de sustentação, né, que é Cl aqui, que vai ser o coeficiente de sustentação, que vai caracterizar a eficiência da força de sustentação ali, né? E o coeficiente de sustentação, na verdade, ele vai estar em função muito da morfologia do corpo, né? Ou seja, a morfologia do corpo, material, né? Material do corpo, né? E, e, e outras variáveis também, né? Geralmente ele é obtido experimentalmente, então tem aqui o CL, né? É, que vai ser, né, meio, né? Vezes ρ, né? Que é a densidade, vezes CL, vezes a envergadura S. É, isso aqui, né? Um momento, né? Tem dois aqui, vezes S. Aí você tem esse produto aqui. E aqui a multiplicação com o V, que tem que ser feita, né? De uma forma, da forma onde você digita ponto asterisco, pelo fato de você identificar que V é um vetor, né? V é uma potência elevada ao quadrado, então você coloca também ponto acento circunflexo elevado ao quadrado, né? Ou seja, o ponto asterisco e o ponto acento circunflexo é porque o V é um vetor. No caso aqui, né, dos outros valores, que são valores constantes, são escalares, então você não precisa colocar o ponto aí antes do asterisco, no caso da multiplicação. Aí você calcula o vetor L, né? Que é o vetor que caracteriza a força de sustentação. Aí agora o D, que vai ser a força, né? De arrasto, ou seja, basta colocar a mesma, basta colocar a mesma fórmula aqui de cima, só mudando o CL, né? Por CD. Um Ctrl C, né? Faz um Ctrl C, Ctrl V aqui. Aí, parêntese, né? E no lugar do L, coloca o D e aí você tem CD, né? Que é o coeficiente de arrasto, né? Daí você calcula o vetor D. Ou depois de calcular os vetores com relação à força de arrasto e à força
de sustentação, força de sustentação é L, força de arrasto D, aí você plota, né? Aí você plota, né? Aí você plota né? Ou seja, no caso, eu ia colocando aqui, né? Eu ia colocando aqui, pessoal, um comando, né? Que era o comando para você calcular, né? Fazer alguns cálculos como utilizando o toolbox do MATLAB, né? Mas não vai ser necessário por enquanto. E aí é só plotar agora, né? Plot, né? Onde você tem V, né? Pode colocar, né? O plot que vai ser o gráfico da força de sustentação em função da velocidade. Então você coloca V, vírgula L, né? Aí vírgula V, vírgula D, ou seja, para fazer os dois gráficos na mesma, no mesma, na mesma área, né, de plotagem, né? Aí fecha parêntese, aí vírgula, coloca grid, né? Ou seja, esse grid aí é para mostrar, né, a malha interna no gráfico, né? É, aí enter, né? Aí você tem a plotagem do gráfico, né? No caso, demora um tempinho. Aí você tem a plotagem do gráfico, né? Mostrando as duas curvas aí, né? Ou seja, a, aqui a curva azul, que é a curva de sustentação, e a curva vermelha, que é com relação à curva, né, da força de arrasto, né? Daí, né, você pode, né, também editar esses gráficos aí, né? Ou seja, né, colocando esse aqui, né, no caso, o Xlabel, né, e o Xlabel, né? Então você coloca aqui em X, né? Você pode editar, né, o gráfico colocando aqui em X, você coloca a força, né? A força que é dada em libra, né? Ou melhor dizendo, X, não, desculpa. X é a velocidade, né, pessoal? Isso. Velocidade, né? Que é dado em pés por segundo, né? Pés por segundo, né? A velocidade dada em pés por segundo, no caso aqui em X, né? E, né, Y lábel vai ser, né, a nomenclatura do eixo Y, né? Onde você tem aí sim a força, né? São as forças de sustentação e arrasto, que é dado em libras, né? É dado em libras, certo? Aí você tem aqui, né? É, você dá o Enter e aí você tem aqui, né? a- as denominações nos dois eixos. Agora, se você quiser também fazer aqui a denominação, né? Ou seja, a nomenclatura das duas curvas, você pode colocar aqui text, né? Ou seja, o texto, né? Aí você coloca as coordenadas aqui onde você quer que apareça, é, onde você quer que apareça, né? O nome das curvas. Então, por exemplo, aqui a curva de sustentação, eu tenho aqui, ó, 220 aqui, né? Pode ser aqui 219, 218 até 1905, por exemplo. Então, você pode colocar 221, né? 1905, né? E aí, vírgula, aí coloca aspa única, e aí você coloca sustentação, né? Que é a denominação da curva azul, né? E
No caso da cor vermelha, você tem, né? No caso aqui, né? Você vem aqui, ó, 220, 146. Aí você pode colocar aqui a 221, 147, né? Para ficar um pouco próximo, ou seja, não em cima da curva, você coloca as coordenadas, né? Ou seja, você vem aqui na área de plotagem, e aí coloca o cursor aqui em cima num ponto e ele mostra, né? Ele vai mostrar para você aqui, ó, a área, o ponto, né? Ou seja, as coordenadas aqui na extremidade da curva, pode ser em qualquer ponto da curva, né? E aí você, com base nesses valores da coordenada, você distingue qual a coordenada aqui que você vai localizar a sua legenda aqui. Aí aqui coloca, no caso aqui, arrasto, né? Para a curva vermelha e sustentação para a curva azul, né? Aí vem aqui, Enter, aí você tem, né, os nomes colocados aqui em sustentação, identificando a curva azul, e arrasto, identificando a curva vermelha. Ou seja, nota-se, né, que a curva de sustentação, né, da força de sustentação, ela tem uma taxa de aumento muito maior que a taxa de aumento da força de arrasto, né? Ou seja, para elevadas velocidades, né, a força de sustentação é muito maior que a força de arrasto, né? Ou seja, isso pode ser visto na asa do avião, né? Ou seja, mais precisamente ali no momento em que ocorre, né, uma velocidade elevada, né? E aí você tem também um aerofólio, né? A força de sustentação ela vai ser bem maior que a força de arrasto para elevadas velocidades. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo aí, né? E espero vocês, né, para outras vezes aí, né, no próximo vídeo. Muito obrigado.